Sabe aquela ideia de que fé e razão não se misturam? Que são como água e óleo? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça justamente na intersecção entre elas. Vamos explorar alguns dos maiores quebra-cabeças filosóficos que moram no coração da teologia cristã. Se prepare porque vem por aí umas perguntas bem capciosas. E para começar, vamos direto para uma das questões mais centrais e, olha, mais desafiadoras de todas. Como é que uma única pessoa consegue ser, ao mesmo tempo, totalmente humana e totalmente divina? É um paradoxo que está no centro de tudo e é só o começo da nossa investigação de hoje. Toda essa nossa conversa aqui se inspira na série Investigação Filosófica. E o espírito do projeto é exatamente esse. Não é sobre aceitar dogmas de olhos fechados, mas sim sobre fazer perguntas. A gente vai tratar essas ideias como questões vivas, sabe? Abertas para o debate e para a razão. Então, qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro a gente vai entender essa relação entre filosofia e teologia, depois vamos mergulhar de cabeça no enigma da encarnação, nas teorias sobre salvação e naquela questão espinhosa da justiça depois da morte. E por fim, vamos entender por que essas perguntas na verdade nunca saem de moda. Tá, mas o que é essa tal de teologia filosófica? Pensa assim, é como pegar uma caixa de ferramentas da lógica para dar uma olhada mais de perto nas crenças da fé. O objetivo não é provar ou desmentir nada, mas sim perguntar: isso aqui faz sentido? As peças se encaixam? É uma busca por clareza, por coerência. E aqui a gente chega no nosso primeiro grande desafio, a encarnação. É um pilar da fé cristã, mas se a gente olhar com uma lente filosófica, é quase como tentar encaixar um círculo e um quadrado exatamente no mesmo espaço. A definição até que parece simples, né? Uma pessoa, Jesus, que é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% humano. Só que quando a gente começa a desembrulhar o que isso realmente significa, aí os problemas filosóficos começam a pular na nossa frente. E esse quebra-cabeça tem até nome, é o famoso problema da incompatibilidade. Como é que é possível que um único ser tenha atributos que parecem se contradizer por completo? É exatamente aqui que a lógica entra em campo para tentar entender a jogada. Olha só como esse slide deixa o conflito bem claro. De um lado você tem os atributos divinos, ser eterno, infinito, todo-poderoso, saber de tudo. E do outro os atributos humanos, ter um começo no tempo, ser finito, ter poder e conhecimento ilimitados. A pergunta que não quer calar para os filósofos é: como uma única pessoa pode ter essas duas listas de características ao mesmo tempo, se elas parecem ser o oposto uma da outra? Para tentar deixar isso mais concreto, os filósofos usam uma analogia fascinante. Pensa na estátua O Pensador. Agora, imagina que você derrete a estátua. O pedaço de bronze continua existindo, certo? Mas a estátua não existe mais. Isso mostra que a estátua e o bronze são coisas distintas, mesmo ocupando o mesmíssimo espaço. Essa analogia ajuda a gente a pelo menos conceber como duas naturezas, a humana e a divina, poderiam coexistir numa única entidade. Ok. Se a encarnação explica quem Jesus é, o próximo quebra-cabeça é sobre o que ele fez. Porque se ele é a chave para a salvação, a pergunta óbvia é como é que essa chave funciona exatamente. E essa não é uma pergunta pequena, não. É o coração da soteriologia, que é o estudo da salvação. O que exatamente na vida, morte e ressurreição de Cristo foi capaz de consertar a relação entre a humanidade e Deus? A soteriologia, então, tenta criar modelos para explicar essa mecânica divina. E o mais interessante é que não existe uma única resposta. Ao longo da história, surgiram diferentes famílias de teorias, e cada uma delas tem uma perspectiva bem particular sobre o assunto. Existem 3 grandes abordagens para tentar entender a expiação. Vamos dar uma olhada em cada uma. A teoria do resgate, a do exemplo moral e, por fim, a da satisfação. A primeira, que foi muito popular lá no comecinho da igreja, é a teoria do resgate, também conhecida como Christus Victor. A ideia aqui é que a humanidade estava prisioneira de forças do mal. Cristo, então, com sua obra, derrota essas forças e liberta todo mundo. É uma história de vitória, de libertação mesmo. A segunda abordagem muda o foco completamente. A vida de Jesus não é vista como uma transação cósmica, mas sim como o exemplo máximo de amor e obediência. E aí, ao seguir esse exemplo, o coração das pessoas é transformado. É essa transformação que leva à reconciliação com Deus. Por fim, chegamos à teoria da satisfação, que foi super influente na teologia ocidental. Ela usa uma estrutura quase jurídica, sabe? O pecado é visto como uma ofensa à honra e à justiça de Deus,
criando uma dívida que a gente não tem como pagar. O sacrifício de Cristo, então, quita essa dívida, restaura a ordem e torna o perdão possível. Mas é aqui que a coisa fica boa. Nenhuma teoria é a prova de balas. A do resgate levanta uma questão. Peraí, Deus negociando com o diabo? A do exemplo moral faz a gente pensar. Precisava de tanto sofrimento só para dar um bom exemplo? E a da satisfação nos deixa com a pergunta. Uma vida perfeita já não seria o suficiente para quitar essa dívida? Pois é, o debate está longe, bem longe de acabar. E tudo isso nos leva à pergunta final. A pergunta de $1 milhão. E depois? A questão do céu e do inferno vai muito além do destino de cada um. Ela toca no centro de quem Deus é. Justo, amoroso ou os dois. E aqui a tensão é máxima. Se Deus é todo amoroso e perfeitamente justo, como isso se encaixa com a ideia de um castigo eterno, sem fim, por causa de erros cometidos num tempo finito? Esse é um dos problemas teológicos mais difíceis de todos. Então, quem se salva? Basicamente, existem duas grandes respostas para isso. De um lado, a visão agostiniana, que diz que tudo depende da soberania de Deus. É um presente da graça divina para um grupo de eleitos. Do outro lado, a visão arminiana foca na nossa escolha. A decisão de aceitar ou rejeitar a salvação está nas nossas mãos. É o controle de Deus contra o livre-arbítrio humano. E dentro desse debate todo, há basicamente 3 cenários possíveis para o fim da história. O primeiro é a divisão clássica e permanente. Alguns são salvos, outros não. Uma versão mais intensa disso é a do sofrimento eterno para os que se perderam. E existe uma terceira via, o universalismo, que propõe uma reviravolta no roteiro. No final, todos, de alguma forma, serão reconciliados com Deus. E assim, chegando ao final da nossa jornada, fica bem claro que essas não são questões de um museu de ideias antigas. Pelo contrário, este é um debate vivo, pulsante, que continua desafiando pensadores até hoje. E essa é a grande sacada. O objetivo de aplicar a filosofia à teologia não é necessariamente encontrar respostas definitivas que encerrem a discussão. O objetivo é a própria investigação. É aprofundar o entendimento, refinar os conceitos e apreciar a complexidade dessas ideias que moldaram o pensamento humano por milênios. O que nos deixa com uma última pulga atrás da orelha. Se a fé, como diz a famosa frase, é uma busca pelo entendimento, será que essa busca tem um ponto final? Ou será que a própria investigação, com todas as suas perguntas difíceis, já é a mais pura expressão de uma fé que está viva e respirando? A reflexão fica no ar.